está volta do mundo, nos América Latina e fora. O que quer que pode esta língua? O que é a língua para a linguística estrutural? Para um estruturalista, a língua não se confunde com as frases que as pessoas usam, nem com o comportamento verbal que observamos no dia a dia. É, ao contrário, uma abstração, um conhecimento socializado que todos os falantes de uma comunidade compartilham. Uma espécie de código que os habilita a se comunicarem entre si. E sobre as várias línguas que existem no Brasil? Aplicadas à situação brasileira, essas ideias levaram, antes de mais nada, a perceber que no espaço comum do que reconhecemos como português brasileiro, convivem várias línguas, no sentido estrutural do termo. Até então, os estudiosos faziam a respeito da língua uma imagem de grande uniformidade. Mas, de repente, percebeu-se que essa suposta uniformidade era o efeito de uma decisão nada óbvia e, no fundo, preconceituosa. A de considerar como objetivo de estudo apenas a língua padrão e, eventualmente, os textos antigos, historicamente importantes, que constituíram sempre a preocupação dos filólogos. Do trabalho da linguística estrutural. O trabalho da linguística estrutural contrariou as preocupações normativistas que predominavam na época. A linguística estrutural afirmou com veemência que a grande tarefa a ser cumprida pela próxima geração seria de descrever as regularidades observadas nas diferentes variedades do português existentes no país, não a de apontar algumas variedades como corretas, em detrimento de outras que seriam erradas. Para descrever a realidade linguística brasileira, seria preciso, antes de mais nada, documentá-la cuidadosamente. Disso se encarregaram várias pesquisas dialetológicas paralelamente à elaboração de atlas linguísticos regionais. Fale sobre o trabalho de Ataliba Castilho. A preocupação em documentar fez nascer alguns grandes projetos de coleta de dados, o mais célebre dos quais foi o projeto de estudo da norma urbana culta, que teve como seus inspiradores o linguista paulista Ataliba de Castilho. Conhecido pela sigla NURC, este projeto centrou suas atenções nas 5 capitais brasileiras que contavam, na época, com mais de 1 milhão de habitantes: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Porto Alegre. E tirando partido do recurso de gravação de voz mais avançado da época, o gravador portátil, gravou cerca de 1.570 horas de entrevista, um número que ultrapassava em muito o que já havia sido feito na maioria dos países desenvolvidos. O resultado desse enorme levantamento, feito apenas com informantes de nível universitário, confirmou que os linguistas tinham desconfiado desde o início, que ninguém fala conforme recomendam os gramáticos. Na década de 1980, o mesmo Ataliba de Castilho lançaria outro grande projeto de descrição, o projeto da gramática do português falado. Seu objetivo final é dotar a sociedade brasileira de uma grande gramática de referência, que possa ser usada por pessoas comuns, interessadas em conhecer como é de fato a língua que se fala neste país. Essa gramática terá por base os usos linguísticos documentados a partir da década de 1960 pelo projeto NURC. Será rigorosamente descritiva e terá por foco a língua falada, rompendo com uma tradição de séculos em que a gramática sempre tratou da língua escrita, e os gramáticos sempre disseram que a língua deve ser, e não o como é de fato. Ah, mesmo? Ah, ok. Tô gravando. Agora eu fiquei tímida. Era pra você fazer a cara de julgamento. Cadê a cara A de cara de julgamento? julgamento que eu tava fazendo pra vocês? Aham. Observem como a Rachel faz a cara de julgamento, tá? Vocês estavam nos julgando para o bem ou para o mal, Rachel? Cara, depende do dia, sabe? Eu sou que nem o Hulk, entende? Aham. Tem dias que destruo. A cena pra câmera, Rachel.
Diga tchau pros telespectadores.